faz um diagnóstico de hipotiroidismo? Boa noite, Wallace. Boa noite, você, internauta. Parabéns pelo seu interesse nesse assunto. O tradicional é você pedir no sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre. Esse é o tradicional. Mas essa reunião de exames deixa muito a desejar. A tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloca ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenohipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenohipófise. E a adenohipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotiroidismo e ninguém faz o diagnóstico. É muito interessante isso. Então vamos fazer algumas perguntas aqui, doutor Laís, exatamente para, de maneira didática, possibilitar que você traga aí todo esse conhecimento para esclarecer essas pessoas, eventualmente que têm algum problema na tireoide ou que queiram se prevenir. Então eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa o hipotireoidismo tipo 2. O hipotireoidismo tipo 2 é quando o problema não está acontecendo na tireoide, está acontecendo fora dela. Ou porque um hormônio não está virando outro, porque a tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 no T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotiroidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotiroidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor, o T4 pode não virar T3, ou mesmo virando o T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde numa menstruação é substancial. E isso leva a uma queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos o ferro no sangue é a ferritina. Então, ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então, uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotiroidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotiroidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua. E o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais
de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide, todas as células do corpo têm receptor para a triiodtironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Se a ferritina está abaixo de 70, é um exemplo que eu estou dando, esse paciente, essa paciente, vai ter um hipotireoidismo tipo 2. Se você ver hoje, o hipotireoidismo tipo 2 é mais comum do que o hipotireoidismo primário da tireoide, porque são dioxinas que interferem lá, são xenobióticos, o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e isso contamina os receptores, são chamados disruptores endócrinos, que vão lá e prejudicam esse hormônio T3 atuar no seu receptor a nível de DNA. Interessante, Laí. Então, seguindo essa parte inicial aí de tornar acessível esse conhecimento, eu gostaria que você falasse quais são os hormônios da tireoide e qual a função deles, para esclarecer melhor para a nossa audiência. Aí. A tireoide produz o T1 e o T2, que ainda é uma incógnita para que servem. Produz o T3 e o T4. O T4 é mais ou menos um armazenador, porque o T4 não é hormônio, ele é um pró-hormônio. Ele vai liberando aos poucos o T3, porque o T4 tem uma vida média de semanas, o T3 tem uma vida média de horas. Então, o T4 é o armazenador do T3. E tem a calcitonina, que também é produzida na tireoide, que trabalha com cálcio. Então, quando há uma desregulação do cálcio, a calcitonina pode aumentar em função disso. O hormônio paratireoide trabalha aumentando o cálcio no sangue. E a calcitonina trabalha diminuindo o cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está muito alto no sangue, é estimulada a produção da calcitonina. O paratormônio é produzido pelas 4 paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Por exemplo, uma mulher ou um homem que tem uma remoção de tireoide por um cisto, ou o que é que seja, esse paciente também está perdendo as paratireoides. É importante frisar isso. Então, isso é que acontece. E esses hormônios, eles vão cuidar do metabolismo basal. Eles vão manter você vivo. Se você não tem metabolismo basal apropriado, a primeira coisa que acontece, você não consegue segurar a sua temperatura. Nós somos animais de sangue quente. A nossa temperatura tem que ser 36,6. Se eu pego um paciente que está com 36,2, que é muito comum desse pessoal que está nos assistindo aí, porque é muito comum isso no Brasil, essa pessoa não está otimizada. O que quer dizer isso? Ela agora, com a queda, como as nossas enzimas, milhares de enzimas do corpo, elas são pH e temperatura dependente. Então, se eu caio de 36,6 para 36,2, 4 décimos de grau, eu posso diminuir até 40% a minha atividade enzimática. E se a minha atividade enzimática não funciona bem, eu não estou otimizado. O meu raciocínio não é perfeito, a minha capacidade de concentração é prejudicada, eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho constipação, o meu cabelo cai, a minha pele é seca, entendeu? Vem uma série de consequências. Laí, a gente tem visto até pesquisas do IBGE trazendo incidências de doenças que têm a ver exatamente com as questões relacionadas à tireoide. Eu gostaria que você falasse um pouco da incidência desses problemas ligados à tireoide, especificamente no Brasil, para a gente ter uma ideia de como é que está esses números hoje. Eu diria que mais de 50% dos brasileiros têm algum comprometimento com a tireoide. Tem uma frase, um ditado muito interessante que diz o seguinte: 50% dos pacientes têm tireoide comprometida. Desses 50%, nem 50% é diagnosticado. Dos 50% diagnosticado, nem 50% é tratado. E dos 50% tratados, são maltratados. Porque tem outros componentes envolventes. Se você pegar o hormônio da tireoide, seja ele T1, T2, T3 ou T4, ele é formado de 2 moléculas de tirosina, que é um aminoácido, e moléculas de iodo. Se tiver uma molécula de iodo é T1, se tiver 2 é T2, 3 T3, 4 T4.
E se eu tiver deficiência de tirosina, que isso acontece com certa frequência, se eu não faço uma nutrição proteica adequada, eu também não posso produzir o hormônio da tireoide. A minha tireoide pode estar muito boa, muito bem, obrigado. Mas ela não tem matéria-prima para trabalhar. Se eu tiver a tirosina, mas não tiver o iodo, é outro problema sério. A Wayne Haynes, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3% está na tireoide. O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que é? É deficiência de magnésio, porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo, você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, por falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então, vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com o iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro. Aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação. E avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho.
Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu faço isso, fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso.